Pessoal, nossa aula de hoje a gente vai falar sobre o que a gente chama de processo de habilitação. Então, o nosso livro começa na página 2, tá? Onde se inicia a matéria de legislação. E quando a gente fala em processo de habilitação, então a gente começa a falar assim, primeiramente, quem pode se habilitar? Por exemplo, pessoa com deficiência mononuclear, que só tem uma vista no olho, pode tirar a carteira? Pode. Então, isso não impede a pessoa de se habilitar. A pessoa, por exemplo, ela é deficiente dos membros inferiores, não existe movimento, não existe pernas, pode se habilitar. A pessoa é deficiente dos membros superiores, não tem os dois braços, pode se habilitar. Mas aí você pode virar e me perguntar assim, mas como é que a pessoa não tem os braços, como é que a pessoa vai dirigir? Tudo vai ser adaptado. Então, a partir do momento que existe, né, uma adaptação, e essa adaptação do veículo supre a deficiência da pessoa, isso não impede a pessoa de se habilitar. Mas, por exemplo, a pessoa não é considerada analfabeta. Ela pode tirar a carteira? Não. Então, quais são os requisitos para a pessoa se habilitar? Os requisitos são, primeiramente, ser penalmente imputável. O que é ser penalmente imputável? Responder pelos seus próprios atos, pela Constituição, aquela pessoa que é maior de 18 anos. Sabe ler e escrever? No Brasil, quem sabe ler e escrever é considerado o quê? Alfabetizado. E possuir documento de identificação, no caso, CPF, identidade. Então, qualquer pessoa que saiba ler e escrever, possui, né, documento de identificação e é penalmente imputável, que no caso maior de 18 anos, responde pelos seus próprios atos, pode iniciar um processo de habilitação. Então, eu vou iniciar meu processo de habilitação. Meu processo de habilitação ele é dividido em 3 etapas. Então, olha só, a primeira etapa é o que a gente chama do exame médico psicotécnico. E o que é, pessoal, o exame médico psicotécnico? É um exame de vista e coordenação motora que vocês, inclusive, que já estão aqui comigo na sala, já fizeram esse exame, ele tende a avaliar o seu perfil comportamental. Então, quando você faz lá aquela setinha para cima, setinha para baixo, aqueles tracinhos, aqueles riscos, aquilo ali já avalia se você tem tendência para ser uma pessoa agressiva, se você tem um tipo de tendência para ser uma pessoa muito passiva, e dependendo do seu grau de agressividade ou de passividade, você pode sim até ser reprovado nesse exame. Médico também. Por quê? Você faz um exame clínico. Quando vocês não fizeram lá, vocês não tiveram teste de força, vocês não fizeram teste de vista, não responderam o questionário onde tinha perguntas similares a se você tem algum tipo de medicamento, se você sofre algum tipo de enfermidade, se você tem algum tipo de tontura, se você já sofreu. Então você responde o questionário. Então faça um exame médico para ver se você não tem nenhum tipo de doença que possa interferir no trânsito em si. Então por isso que a gente fala que a gente faz um exame médico psicotécnico. Qual a validade desse exame médico psicotécnico? Isso aqui, pessoal, ó, tem um prazo de validade de 5 anos. Então o exame médico psicotécnico ele tem um prazo de validade de 5 anos. Beleza, fui lá, fiz o exame, passei, então concluí a primeira etapa, então agora eu vou para a segunda etapa dentro desse processo de habilitação. E a segunda etapa, ela constitui-se no curso teórico técnico. Dentro do CFC, que é a autoescola, a gente chama isso aqui de quê? De curso de legislação. Então olha só para você ver. O que é o curso de legislação? É um curso, gente, onde vocês vão ser instruídos dentro de uma carga horária de 45 horas, tá? Aulas presenciais capturadas pelo leitor biométrico, essa presença. Tanto que na hora que vocês entrarem, vocês colocaram digital, na saída vocês vão colocar também, tá? E aí vão computar essas 45 aulas em si. E nesse curso nós iremos estudar 5 matérias: direção defensiva, primeiros socorros, legislação, meio ambiente e matéria de mecânica, dividido nessa carga horária de 45. Pessoal, nesse curso nós vamos estar aprendendo todo o conteúdo, porque a gente vai enfrentar lá na rua, né, no trânsito, mas a gente também vai estar nos preparando para realizar uma prova, que vocês vão ter que fazer uma prova no trânsito. Essa
prova, gente, é a prova onde vocês têm que acertar 70% de acerto, onde vocês terão que ter, no caso a prova nossa é de 30 questões, vocês vão ter que acertar 21 pontos, tá? Vamos colocar a situação aqui, que a Gaí, por exemplo, foi lá, fez a prova e não passou. Rapaz, não passou. E aí, ele só pode tentar outra prova após 15 dias. Então, quando eu falo após 15 dias, gente, é no 16º dia, porque no 15º ele não faz. Acontece muito isso aqui, tá? A pessoa faz prova aqui, por exemplo, essa semana, porventura não consegue, ou ela marca para mim semana que vem. Não tem como, gente, porque tem que existir um período interstício de uma reprovação para nova realização de 15 dias. E você só faz outra prova após 15 dias. Mas não foi o caso de vocês, porque vocês foram lá, fizeram a prova e passaram, foi de o quê? Primeira? Então vocês vão passar para a terceira etapa. Só que antes de passar para a terceira etapa, gente, você vai adquirir uma licença. Licença essa que é chamada de quê? LADV. E o que significa a LADV? Significa licença de aprendizagem de direção veicular. Porque se vocês forem aprovados na legislação, vocês vão para as aulas práticas de direção. Só que, gente, vocês vão dirigir, vocês vão pilotar uma moto e vocês não têm carteira, porque vocês estão tirando. Mas o que eventualmente pode nos cobrir de qualquer situação que possa acontecer? A licença de aprendizagem. Porque com essa licença aqui, vocês serão habilitados a conduzir um veículo durante as aulas práticas de direção. Gente, é comum, durante nossas aulas, nós sermos parados em livros. E você, como aluno, como aprendiz, terá que apresentar um documento de identidade, juntamente com a licença de aprendizagem de direção veicular. Pode nos acontecer do fato de você fazer sua aula, nos envolvermos em um acidente, seja você dirigir e se envolver, ou alguém nos envolver, né, por um erro de outra pessoa, acabar nos colidindo. E aí o que acontece? Nós somos habilitados nesse momento, porque nós temos a licença de quê? De aprendizagem de direção. Essa licença, gente, é válida por carro da autoescola na companhia do instrutor. Eu te falo isso porque tem muita aluna aí que acha que quando tira essa licença, coloca ela no bolso e fala assim, agora já tem carteira, né? Então, inclusive, nela mesmo, gente, no verso dela é escrito, aprendiz encontrado dirigindo sem a companhia do instrutor terá essa licença suspensa. E se ela for suspensa, pessoal, ela é suspensa pelo prazo de 6 meses. Então, assim, não inventa moda, não, tá? É válido para o carro da autoescola e principalmente, além do carro da autoescola, na companhia do instrutor, tá? Pelo fato de que essa licença tem essa validade em si. Ok. Fui aprovado na legislação, adquiri minha licença, vou para a terceira etapa, que no caso vem a ser o quê? As aulas práticas de direção. Para a primeira habilitação, pessoal, se você estiver tirando carteira de carro, será obrigatório 20, olha só, aulas práticas de carro. Lembrando que no caso de carro, existe um adicional de 5 aulas no simulador. Simulador, que no caso é um equipamento, né, estático, é um equipamento que tende a trazer uma realidade, mesmo sendo virtual, de algo que não é vivenciado nas aulas práticas de direção. Porque o carro da autoescola tem limites, temos velocidades, né, temos restrições em locais onde a gente mais deve abranger. E no simulador você tem aquela realidade de vivenciar rodovia, vivenciar estado alcoólico, vivenciar a presença de animais em pista e aí você treinar essa reação. Então o simulador procura trazer isso. Então na realidade serão quantas aulas de direção? Carro? 25. Sendo 20 aulas práticas com carro e 5 aulas no simulador. Se você estiver tirando carteira de moto, creio que seja a maioria, correto? Moto, carro, beleza. Se você estiver tirando carteira de moto, neste caso aqui, é obrigatório 20 aulas de moto. Então, moto é só as 20 só, porque não existe esse adicional do simulador.
Pessoal, vamos falar assim. Vamos supor, você começou, por exemplo, o seu curso e aí você fez as 45 aulas. Você pode continuar vindo. É como se disse, aqui cabe 2, cabe 3, cabe 4, cabe 5, cabe 6, cabe 7. Então o que acontece? Você não paga mais nada por continuar vindo, até por exemplo o dia da sua prova. Inclusive eu nem quero que vocês fazem só 45 aulas e falem assim, terminei minhas aulas obrigatórias, eu não vou lá mais não. Continue. Mesmo se você não precisa mais marcar presença digital, mas continua até o dia da sua prova, você ir pegando conhecimento, é uma coisa válida. As aulas de direção, o que eu quero dizer? Muitas das vezes, vocês realmente vão aprender a dirigir, vão aprender a motocar com 20 aulas de moto. Mas tem gente que tem uma dificuldade a mais. 20 aulas talvez venha a ser o quê? O começo. Então, assim, te dar um exemplo. Eu já tive aluno que já comprou as 20 aulas obrigatórias de carro, fez as aulas, e aí ela falou assim, vamos fazer mais 20. Comprou mais 20 aulas, e aí ela falou, vamos treinar mais umas 10. Para quando chegar no exame, realmente você está preparado. Porque cada um de nós tem uma dificuldade, né? Mediante aquilo que você vai enfrentar. Tem gente que se adapta fácil demais, mas tem gente que tem uma dificuldade nisso. No caso das aulas extras de carro, como tem um curso para uma escola grande, aí você tem que adquirir novas aulas. No curso de legislação, você não precisa pagar mais por aula a mais que você venha enfrentar. Tá bom? Então nós temos isso. Beleza, fui lá, peguei minhas 20 aulas de carro, fiz o simulador, fui tentar um exame prático, reprovei. E aí, você só pode tentar novamente após o quê? 15 dias, aquela mesma regra que você dá. Mas, fui tentar exame de direção, fui lá, passei. Então, acabei de tirar a minha... Gente, quem está aqui querendo tirar a carteira, está no lugar errado. Aí você fala comigo, meu Deus, né? Porque a autoescola nenhuma, gente, tira carteira. Você vai tirar o quê, Ana? O quê, Cris? Você vai tirar uma permissão. Olha só para você ver. E essa permissão, ela é chamada de quê? PPD. E o que significa PPD? Permissão para dirigir. E essa permissão para dirigir, gente, a PPD, é a primeira habilitação que é oferecida ao candidato que se habilita pela primeira vez. E com essa permissão aqui, pessoal, você pode conduzir um veículo em qualquer parte do território nacional. É uma dúvida muito frequente de muitas pessoas. Olha, eu só posso ir aqui dentro da cidade? Eu não posso ir em outro estado? Pode dirigir em rodovia federal? Pode. Você pode ir para onde você quiser, você pode dirigir em outro estado, você pode dirigir em rodovia federal. Porém, com essa permissão, você está sob período de observação, você está sob estágio probatório. E durante um período, olha aqui para você ver, ó, pessoal, de 1 ano, com essa permissão, você não pode cometer nenhuma infração de natureza gravíssima, não posso, nenhuma infração de natureza grave, e nenhuma infração de natureza, o que é, pessoal? Média. Porque o DETRAN, gente, que é o órgão estadual responsável por expedir a carteira nacional, então, apesar da carteira ser nacional, quem expede é um órgão estadual. Por exemplo, vocês estão tirando carteira do DETRAN de Minas, que a gente está no estado de Minas. Tem aquele que fala assim, vou tirar a carteira do estado de São Paulo, ou aquele que permanece no estado lá, do Paraná, vou tirar a carteira do estado do Paraná, certo? Então, apesar da carteira ser nacional, quem expede é o órgão estadual. Tirei a permissão. Então, o DETRAN, gente, ele fala assim, você foi aprovado na legislação, foi aprovado no exame de direção, parabéns, está aqui a sua carteira. Só que nós estamos de olho em você. Porque durante um período de 1 ano, se você cometer uma infração grave, acabou. Uma gravíssima, vixe. Uma média pode, não pode, é 2 de natureza, o que é, gente? Média. Porque o DETRAN, gente, ele fala assim, como é que você acabou de aprender e cometeu uma infração gravíssima? Não dá. E aí, se eu cometer, o que acontece? Essa permissão, ela será cassada, tá? E a partir do momento que ela é cassada, gente, rasgou, acabou, você não tem carteira mais.
E aí você pode reiniciar um novo processo, começando do zero novamente, assim, quando ela vence em si. Então, como eu disse, com a permissão, você pode dirigir para onde você quiser. Posso ir em outro estado, rodovia federal, à noite, dia? Pode. Só não pode cometer infrações o quê? Gravíssimas, grave ou reincidência em infração de natureza média. Duas de natureza média. Mas aí sim, depois de um ano que eu não cometer nenhuma infração, eu vou trocar essa PPD, que é a permissão para dirigir, por uma carteira nacional de habilitação. Essa aqui sim, já é a carteira o quê? Definitiva. E essa carteira nacional de habilitação, gente, a CNH, a carteira definitiva, já tem um prazo de validade de vínculo maior. Vamos falar então qual é o prazo de validade da carteira. Pessoal, a CNH, ela vence, olha só para você ver, de 5 em 5 anos. Porém, isso para pessoas com idade de vida de até 65 anos. Então, até 65 anos, minha carteira vai vencer de 5 em 5. Começa a contar a partir de que prazo? A partir do prazo do exame médico psicotécnico. Lembra que nós falamos aqui que é 5 anos? Ok. Porque quando você for fazer a renovação dessa carteira definitiva, o exame médico vai contar a partir daí. Porque quando você faz a renovação, você faz a validação através do exame médico. Pessoas com idade superior a mais, tá, de 65 anos, essa carteira ela tem um prazo de vencimento de 3 em 3 anos. Por quê? Automaticamente o fato da pessoa ter 65 anos já não tem mais aquela visão, já não tem mais aquele poder de reação, então já tem que passar em exames mais rotineiros, então já diminui esse prazo para 5 em 5 anos. Ou, pessoal, pode acontecer isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui assim, ó, a critério, olha só para você ver, médico. O que é isso, critério médico? Rapaz, fui eu renovar minha carteira esses dias, você vê, 20 anos, né? Flor da idade. Era isso. O médico virou para mim e falou assim: você é um cara forte, bonito, gostoso. Eu falei: meu Deus, né? O que esse cara tá querendo, né? Sacanagem. Mas você está tendo uma perda de visão muito gradativa. Então, apesar de você ser um cara forte, bonito, novo, eu vou colocar a sua carteira para vencer de 1 em 1 ano. Então, eu vou determinar que a sua carteira tem que vencer. Então, o médico, gente, ele pode determinar um prazo de tempo menor dependendo da necessidade clínica que a pessoa venha ter. Isso é uma coisa normal, tá? Inclusive, isso vem acontecendo até com certa frequência com pessoas que estão sofrendo de pressão alterada. Então, a pessoa vai lá fazer a renovação, faz a medição de pressão e aí detecta que ela tem pressão alta. Mesmo a pessoa tendo 40, 50 anos, diminui o prazo dela para 3, diminui para 2, dependendo da necessidade clínica da pessoa. Então, como é que a gente fala? A gente fala o seguinte, que o prazo de renovação da CNH é de 5 em 5 anos, até 65. Automaticamente, quando você já tem mais de 65 anos, essa renovação passa a ser de 3 em 3 anos. Ou, quando junta médica determinar um prazo de tempo que menor. Vocês entenderam isso aqui, pessoal? Agora, presta atenção no seguinte. Apesar do exame médico ser válido por 5 anos, como nós colocamos aqui, se vier uma pergunta na prova de vocês falando assim, ó, por quanto tempo fica ativo no órgão de trânsito esse processo de habilitação? Então, por quanto tempo você tem para você fazer o curso de legislação, as aulas práticas e finalizar e tirar a carteira? Você tem um prazo de um ano. Então, apesar, gente, do exame médico ser válido por 5, você tem quanto tempo para você tirar essa carteira sua? 1 ano. Autoescola Referencial. Sua aprovação nosso alvo.